sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui iniciando o nosso primeiro Café Filosófico de 2020.2. É muito bom e para mim, de modo particular, é com muita felicidade que eu faço essa abertura aqui do Café Filosófico, que é um evento tão querido, né, já tão antigo em nossos cursos, um evento muito querido e que suscita, assim, discussões sempre muito boas e muito necessárias, com o tema que nós temos aqui, eleições em tempos de pandemia, trazendo como os dois grandes professores apresentadores, debatedores do tema, o professor mestre Ricardo Aragão, professor da casa, né, e o professor doutor Cláudio André de Souza. O professor Cláudio André é professor atualmente da Unilab e já foi professor da FAT, né? Nós nos conhecemos lá na FAT, já foi nosso querido colega lá na FAT, hoje dar aulas lá na Unilab. Já participou de outros cafés filosóficos, numa época em que não existia coronavírus, e está aqui hoje novamente conosco nesse formato online. Então é isso. Muito bem-vindos e bem-vindas. Professor Cláudio, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Professor Ricardo, muitíssimo obrigado por estar aqui novamente no Café Filosófico. Já perdi as contas de quantas vezes o professor Ricardo já esteve aqui conosco, e é sempre muito bom, muito prazeroso ouvi-lo. Então, passo a palavra agora para você, para que você possa conduzir aí essa noite nossa do café. Muito obrigada, beijos. Opa, obrigado, Dani. Eu estou falando? Estou liberado aqui. Boa noite, pessoal. Nossa, temos 56 pessoas já aqui nos assistindo. Muito felizes. Nossos eventos são sempre muito disputados, muito prestigiados pelos estudantes. Agradecer também ao meu amigo Andrezão aí, Cláudio André. É engraçado, gente, essas conversas que a gente tem aqui, a gente tinha na van, né, André? É interessante, eram conversas que a gente tinha na van, às vezes os dois cansados querendo dormir, mas que a gente se encontrava ali, ia discutindo os caminhos da política, para onde ia, as alianças, tudo isso. Para quem não conhece o professor Cláudio André, ele é meu colega de graduação, meu colega também de mestrado. Ele é mestre e doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia. Hoje ele é professor adjunto de Ciência Política da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, do Campo Malê, em São Francisco do Conde, e autor do livro Para Onde Vai a Política Brasileira, que já foi alvo de uma conversa que tivemos aqui no curso de Pedagogia, não foi isso, André? O curso de Pedagogia. Sim, Ricardo. É verdade. Nosso tema de hoje é as eleições municipais e a pandemia. Uma das eleições mais importantes do país, se não a mais importante, né, André? A gente vem discutindo isso, porque é no campo da cidade, da micro-região, que as políticas são efetivadas realmente. É nesse campo em que a política se dá no corpo a corpo, que a política ganha corpo realmente, e por isso ela é tão mais enfática, tão mais acirrada nas disputas locais do que, por exemplo, as eleições presidenciais, que hoje em dia têm servido muito para criar inimizade dentro da família, com o primo, com o cunhado, com o vizinho, essas coisas. Mas as eleições municipais, elas têm um caráter menos ideológico e muito mais pragmático, muito mais centrado na ideia do bom prefeito, do camarada que faz as coisas acontecerem. E o aspecto ideológico ele vem imiscuído dessa questão do pragmatismo com relação à cidade. E ele vai dialogando sempre com as políticas nacionais que vão se encontrando. Por isso, a gente vai começar a discutir um pouco. E como todo bom anfitrião, eu sou da casa, vamos passar a palavra para iniciar o nosso professor Cláudio André, que vai ter o prazer de abrir essa discussão para a gente. Obrigadão, Andrezão. Seja bem-vindo. Valeu, Ricardo, Dani. Boa noite a todas e todos. Eu quero começar dizendo que eu me sinto em casa. Como Dani falou, eu fiquei na FAT por 2 anos, mas foram 2 anos de grande amizade, carinho pelos estudantes,
e, sobretudo, pelo corpo docente, né? André, Ricardo, Dani, entre outros e outras que me marcaram na minha trajetória acadêmica. Nesse momento, eu estou na Unilab, né? Uma universidade que eu costumo dizer que é contra-hegemônica, porque, primeiro, ela tem uma missão internacional de fazer uma integração, né? De ter uma política de integração com os países lusófonos, né? De África, e, ao mesmo tempo, é uma universidade mais interiorizada, né, que está na borda da região metropolitana e, ao mesmo tempo, também no recôncavo e está na área de influência de Feira de Santana, já que ela fica no meio do caminho, literalmente, entre Feira e Salvador. Então, é um prazer enorme conversar com vocês. Eu tenho tido, esse ano, mesmo diante da pandemia, o prazer de conversar com algumas turmas. Estive aqui, como o Ricardo lembrou, há alguns meses atrás, conversando sobre o meu livro e, ao mesmo tempo, quais eram as questões centrais que eu colocava, né? É o meu primeiro livro autoral e, enfim, eu preparei para hoje uma conversa que parte aqui de dois prismas, né? Primeiro, que é fazer uma espécie de levantamento de análise expressivista, Ricardo, em relação ao que são as eleições, o que é a política brasileira de 88 para cá, e depois eu vou trazer 4 pontos que são fundamentais para a gente pensar essas eleições municipais, né? Então, eu quero começar dizendo a vocês que, e olha que, como professor de ciência política, como o Ricardo disse aí, a gente fizemos parte de um programa de pós-graduação interdisciplinar, então isso é muito rico na nossa trajetória. A gente consegue transitar entre a sociologia, a antropologia, a ciência política, a filosofia política, na verdade, essa grande tendência, diremos assim, do ponto de vista epistemológico da forma como as ciências sociais, as ciências humanas passam a se comportar nas últimas décadas, tá? Eu lembro de um período que a gente via com certo desdém, com uma certa, um olhar, né, de receio quanto à interdisciplinaridade, e de um tempo para cá a gente entendeu, né, o que é que significa do ponto de vista epistemológico, mas em relação às ciências sociais, a gente há muito tempo que já consegue se dividir e construir aspectos teóricos olhando para as 3 caixinhas. Então, o primeiro aspecto que eu acho importante começar a falar com vocês é que democracia e eleições são invenções recentes. A gente está falando aí de 5, 6 décadas para cá, que essa maquinaria institucional passou a funcionar do ponto de vista do que são hoje as democracias representativas. Eu costumo dizer que as eleições servem para uma regulação do poder e organização da sociedade para garantir interesses. Então, esse é um aspecto muito importante para a gente olhar para o fenômeno das eleições e vê-lo mais próximo do chão da sociedade. E já vou chegar no ponto que Ricardo levantou nessa apresentação, nessa breve apresentação que ele fez do tema, que é exatamente a questão de que as eleições municipais têm determinadas peculiaridades, tá? Então, o outro aspecto que eu acho importante é que as eleições no Brasil transcorreram com normalidade, de 94 até 2014. Na ciência política, a gente acabou situando o fato de que as eleições presidenciais funcionaram em um jogo aninhado, como diz o professor da FMG, o Carlos Anulfo Melo. Por quê? A gente sempre tivemos muitos partidos, o multipartidarismo brasileiro sempre foi extremado. No entanto, somente 2 partidos se prepararam para disputar a presidência. E os demais focaram nas eleições locais, né, e nas eleições legislativas. Então, PT e PSDB passaram a estabilizar o sistema político brasileiro, tá? E quando eu me refiro ao sistema político, é a partir de um conceito de que ele é, na verdade, todo esse arranjo de regras e instituições que organizam as eleições e o funcionamento da política. Então, de 94 até 2014, PT e PSDB duelaram e construíram praticamente um bipartidarismo no Brasil.
Eu estou aqui sendo provocativo, né? Um bipartidarismo no sentido em que entenderam que as eleições municipais e estaduais e a eleição para deputado e senador deveriam estar subordinadas às estratégias para as eleições presidenciais, tá? Então, esse é um aspecto muito importante da gente ver, porque, de fato, nós tivemos uma estabilização do sistema político e os outros partidos foram em direção ao que, na ciência política, inclusive o professor que inventou esse termo, presidencialismo de coalizão, foi o professor Sérgio Abranches, em 88, de maneira muito, sim, sem nenhum tipo de propósito mais profundo, analítico. Então, ele lançou esse nome presidencialismo de coalizão, ao colocar que a política brasileira tinha um comportamento, a população tinha um comportamento eleitoral no qual se parecia muito com os sistemas parlamentaristas, em que não se vota para presidente. Então, ele criou esse termo e funcionou muito bem e deu para a gente criar, a partir disso, uma chave explicativa. Eu acabei de dizer que PT e PSDB, né, duelaram nos últimos 20 anos, né, nesse intervalo, melhor dizendo, entre 94 e 2014, tá? No entanto, os outros partidos foram competir para conseguir ganhar cadeiras no Legislativo, e o maior partido que a gente pode aqui exemplificar, que vocês devem, com certeza, acompanhar, é o PMDB, o velho PMDB de guerra, que depois tirou o P, agora é só MDB, novamente, mas é o partido que soube entender que sentando na cadeira, que sem sentar na cadeira presidencial, era possível governar, entrando pela porta dos fundos da arena legislativa, elegendo muitos deputados e senadores. Qualquer presidente conseguiria, teria, melhor dizendo, que chamar o PMDB para governar. Então, esse é um aspecto muito importante da gente avaliar. E por que eu digo isso? Porque a gente costuma ter a síndrome do vira-lata, certo? De pensar que a democracia brasileira sempre foi uma democracia atípica, anormal, e do ponto de vista institucional, e claro que isso não responde a tudo na política brasileira, a todos os aspectos, tá? Mas as regras de funcionamento da democracia brasileira seguiam e seguem até hoje as outras democracias consolidadas pelo mundo afora. Qual é um aspecto, se vocês perguntassem, qual é um aspecto que eu poderia já chamar a atenção em relação à política brasileira, né, que pode se afastar, de alguma maneira, do que ocorre nos outros países? Eu diria que é um eleitorado pouco ideológico, certo? Enquanto muita gente diz, mas o eleitorado brasileiro está ficando ideológico, está polarizado, é para polarizar, a democracia é polarizada. Desculpa, lá nos Estados Unidos, veremos agora, daqui a 2 meses, o país dividido ao meio, republicanos versus democratas. E funciona assim, a democracia prevê a organização de conflitos ideológicos que serão dirimidos a partir da organização de regras que estabilizarão a competição política. A melhor democracia é aquela que permita que haja competição, que haja conflito, certo? E olha que a democracia norte-americana não é modelo para nada. Lá o voto não é direto, certo? A influência do dinheiro é enorme, embora não haja indícios de compra de voto, como aqui no Brasil, como aqui na Bahia, né? Mas a política ela tem um saldo negativo de organização, de engajamento, enfim. Então, eu estou falando tudo isso enquanto um preâmbulo, porque eu acho importante a gente partir dessa barragem, dessa contenção analítica, para entender o que eu vou falar agora, né? Então, um aspecto que eu acho importante para a gente entender o que está acontecendo é que nós tivemos a vitória de um candidato antissistema, um candidato antidemocracia, e eu falo aqui, se tem alguém aqui que votou em Bolsonaro, não encare isso como uma crítica pessoal, por exemplo, certo? No entanto, é preciso analisar, né, de maneira científica e de forma objetiva, que Bolsonaro se comportou o tempo inteiro nas eleições
de 2018 como um candidato que dizia que ele era o anti-tudo. Ele era o único polo com virtudes e capaz de resolver os problemas no Brasil, e ninguém mais prestava. Tá? Então, um elemento nacional para a gente analisar politicamente no Brasil é que o atentado, né, feito por Adélio é um ponto fora da curva, porque todos os dados eleitorais mostraram que a partir vai fazer 2 anos, né, fará 2 anos domingo, do atentado, da facada. Então, a partir daquele momento, Bolsonaro ganha uma relevância de proporção eleitoral inimaginável. Não havia previsão nem análise política que conseguiu dar conta desse crescimento. Então, eu diria que, além de ser um candidato antidemocrático, certo? Um candidato antissistema, que dizia que nada prestava, que todos eram farinha, né, do mesmo saco, que o problema do Brasil era uma corrupção que estava em todos. General Heleno vai lá e sobe na convenção do PSL e diz que se gritar pega ladrão não fica um no Centrão. Não sei se vocês lembram lá dessa... Circulou novamente este vídeo, e a gente teve uma eleição, de fato, muito polarizada, certo? O antipetista foi um plebiscito contra ou a favor do PT, tá? Tivemos fake news, tivemos um cenário também de cavalo de pau, porque Lula tinha 41% até ficar inelegível. Então, independente do juízo de valor, o candidato que liderava as pesquisas foi rifado, né, de maneira legal, pelo processo, e aí há vários, né, depois, se vocês perguntarem, eu posso entrar um pouco nesse meandro aí, mas foi uma eleição atípica, foi uma eleição diferente. E a gente produziu no Brasil um atalho institucional de conflito interno. Eu preciso dizer para vocês, como cientista político, que nós vivemos um processo de degradação institucional no Brasil. Não posso me negar a dizer isso para vocês, que é uma impressão que vai se acentuando com o passar do tempo, e essa degradação institucional a gente assiste pela TV, pelas redes sociais, né? Quando, por exemplo, a gente percebe que há agora, por exemplo, desmontes internos na PGR, quando o presidente tentou interferir na Polícia Federal. Mais recentemente, a revista Piauí tem uma matéria chamada Vou Intervir, tá? Que eu não me recordo agora a repórter que escreveu, mas uma matéria brilhante que mostra que o presidente sentou numa sala de reunião e esboçou o desejo de dar um golpe de Estado no Brasil, um autogolpe. Né? Então, isso daí está lá. A matéria não foi negada, não foi negada, não foi refutada por ninguém. Então, eu acho importante a gente dizer isso, porque ao chegar na situação social e política da pandemia, a gente está diante de um governo que vive ali choques e conflitos internos, e, ao mesmo tempo, a decisão tomada pelo presidente Bolsonaro o tempo inteiro foi de deslegitimar a sociedade civil. Obrigado, Dani, já vi que você subiu aí a matéria. Então, é importante destacar que esse cenário é muito grave, é um cenário de completo esgarçamento da política brasileira, certo? Desgarçamento institucional que não tem relação com a polarização eleitoral, PT, PSDB, PSD, PSL, tá? E, ao mesmo tempo, é fundamental a gente situar que a pandemia chega no momento em que o presidente deslegitima a ciência, a universidade e a OMS, para a gente aqui resumir, para nós ganharmos tempo. Esse discurso contra as medidas, né, pensadas pelas instituições, porque a universidade é uma instituição, certo? Eu sigo regras enquanto servidor público, eu sigo regras que são universais, públicas, né, que são ancoradas no ordenamento jurídico. Então, quando a gente fala de não seguir as universidades, a gente está dizendo o seguinte: o governo está rifando as suas instituições, certo? E eu me refiro aqui, por exemplo,
a importância das universidades, como agora, no Recôncavo, nós temos aí os abalos sísmicos em menos de uma semana, a partir de uma assinatura feita do governo do estado com a Federal do Rio Grande do Norte, eles até domingo vão instalar uma série de sismógrafos, ou seja, a universidade respondendo a uma necessidade real, né? E, enfim, outra coisa que é importante dizer, né, as faculdades e universidades privadas são reguladas por um marco público, né? Não é uma banca de acarajé, de churrasquinho na esquina, entendeu? Você tem regras e um ordenamento e um marco legal que são explicitamente organizados e eficazes, né, de funcionamento, de controle, de avaliação de curso, enfim, são coisas que funcionam e que seguem parâmetros, né, do ponto de vista de que as faculdades e universidades privadas também devem seguir determinados parâmetros de funcionamento e de construção da educação no Brasil. Então, esse aspecto eu considero muito importante também falar para vocês, e a pandemia ganha essa proporção do ponto de vista epidemiológico, como a gente tem visto, e gera impactos que não são pequenos, não são impactos somente econômicos, geram incertezas quanto à economia, sim, mas também geram problemas de sociabilidade. Há pessoas relatando, por exemplo, nas redes sociais, que já não se sentem mais confortáveis de ir a um shopping. Começam, inclusive, a ressignificar a sua relação com o mundo do consumo, né? E, obviamente, que nesse momento que a gente vive, não é somente as questões psicossociais que assumem uma preocupação mais ampla, mas, sobretudo, certo, assume também as questões de combate direto à pandemia, já que a gente mantém uma média móvel muito alta no Brasil, e é um problema que ainda é presente e que tem muita relevância para a preservação de vidas. Então, feito esse preâmbulo, o que eu quero que a gente olhe, né, em relação ao cenário político do Brasil, é que a pandemia chegou num momento em que a gente já vive dificuldades internas que não são triviais, não são isoladas, e assumem um papel enorme do ponto de vista de organização da sociedade, do funcionamento da política. Paralelo a isso, desde 2013, várias pesquisas de opinião apontaram para um descrédito, para uma desconfiança, um crescimento da desconfiança das pessoas com a política, com as instituições. Então, isso abriu, inclusive, espaço para, entre aspas, um salvador da pátria, para um líder que se coloca como alguém que vai resolver as coisas a partir da sua vontade pessoal. Então, isso eu já tinha, inclusive, adiantado no meu livro, é uma análise que eu faço, e aí a gente chega para uma situação. O que é que significa fazer eleições municipais nesse momento? Primeiro, é importante a gente considerar, viu, Ricardo, isso a ciência política já tirou de letra, né, que as eleições municipais seguem uma lógica diferente da política nacional. A eleição presidencial, não sei se o ex-vereador Lessa, pré-candidato está aí, mas deve saber isso de cor salteado, que a política municipal é a política que envolve o dia a dia da cidade. E eu defendo, por exemplo, que do ponto de vista sociológico, certo? As eleições municipais são a eleição que mais mantém, do ponto de vista da representatividade, um apelo para as relações interpessoais. Porque a gente conhece o vereador, a vereadora, a gente o vê circulando pela cidade, ele sai e volta, mas a gente o acompanha, né? Ele se integra, ele está mais integrado, diferente de um deputado federal, por exemplo, que fica indo para suas bases. O cara tem uma casa em Salvador, mas ele precisa ir em Xorroxó, daqui a pouco ele vai em Casa Nova, aí vai em Feira, daqui a pouco tem que ir em Serrinha, vai bater lá em Tucano, vai subir, vai bater em Tucano, né? Daqui a pouco ele tem voto também lá no Oeste, aí cruza a Bahia, né? Vai para o outro lado. Então, a eleição para vereador é diferente, é uma eleição do apelo, das relações interpessoais, a natureza do voto. Digo aqui para vocês que
possivelmente vão trabalhar em agências, cobrirão eleições ao longo da trajetória acadêmica e na vida profissional e verão que é uma eleição diferente, porque, inclusive, o eleitor não escolhe a partir de uma perspectiva ideológica. A gente está vendo aqui em Salvador e nas grandes cidades, tem a Daiane Pimentel, por exemplo, aí em Feira, né? Aquele voto mais, aquela conversa mais ideológica, mas na eleição para vereador, a gente está diante de um cenário em que a pessoa vai procurar o cunhado, a cunhada, vai procurar o pessoal do trabalho, os moradores da rua. Então, a preferência do voto tem uma característica que passa pela confiança, pelo conhecimento da pessoa, tá? Então, essa é uma questão muito importante. E o vereador ou vereadora exerce um papel político que eu diria que isso também já está consolidado na ciência política, que é o papel de despachante do prefeito ou prefeita. Então, é uma questão que a população enxerga nele alguém que vai resolver problema na prefeitura. Olha, minha rua está precisando de iluminação, eu quero que você consiga uma vaga para mim na creche aqui do bairro, eu quero também que você consiga ter uma política específica para a minha categoria profissional. Então, de uma maneira geral, é interessante a gente perceber que é uma eleição diferente. No entanto, a pandemia tem provocado, no cenário local, duas pautas nacionais que vão atravessar o período das eleições, que é a questão da saúde, né? Como é que fica a saúde, como é que vai se vencer a pandemia, e a questão da economia, da recuperação econômica. O baque não é pequeno, só não está mais desestruturado e mexendo nas rotinas das cidades por conta do auxílio emergencial, que tem movimentado a economia, que tem gerado um sopro de consumo. Mas essa é uma questão que os candidatos e candidatas terão que enfrentar, tá? Outra coisa importante que passará a ser debatida nessas eleições, como é que vai se comportar o eleitorado? Eu tenho dito, contrariando uma parte dos marqueteiros, Dani, que a eleição não será 70% digital, ela talvez será 55%, será híbrida, certo? Porque é muito difícil nessa dinâmica do voto o pessoal ficar procurando no Instagram conversar com o candidato que mora a 2 quilômetros. Então, de alguma maneira, a situação em que a gente vive da pandemia, a depender também da taxa de contágio de cada município, tá? Mas eu diria que na política, de uma maneira geral, é necessário a gente levar em consideração que teremos a força das redes sociais, mas também teremos um eleitorado que vai, sim, participar de eventos, que vai participar de reuniões. Eu postei ontem no Facebook que esse decreto de Rui Costa, vocês viram esse decreto de liberando eventos com até 100 pessoas? Evento de campanha, né? Vai se pensar em comícios, né? Vai ter comício, né? Hashtag vai ter comício, certo? Com distanciamento, né? Respeitando ali, tentando pelo menos, né? Mas não tem outra situação, vai ter, a política vai funcionar. Então, é um momento muito, muito difícil também, porque nas grandes cidades, inclusive, eu vejo a classe média se questionando se vai votar, se vai sair de casa, se vai pegar uma fila. O TSE precisa, de alguma maneira, eu disse isso num artigo do Jornal à Tarde há um mês atrás, acho que está na internet, está no site, eleições, internet, pandemia. Ou o TSE organiza o baba, né, Ricardo, como a gente costuma dizer, né, nós soteropolitanos e baianos, ou não vai ter jeito, não vai, ninguém vai colocar sua vida em risco para dar um voto. Então, é importante a gente levar em consideração que ainda temos aí lacunas para entender como é que vai ser essa dinâmica eleitoral. Vai ser muito diferente também, porque eu vejo que há uma corrida maior na competição, como os partidos estão mais pulverizados, e porque também acabou a regra da coligação para vereador,
Isso força que cada partido tenha uma chapa mais forte para conseguir atingir o quociente eleitoral. Então, o que é que significa isso? Cada partido vai ter que reforçar a sua chapa. Então, isso vai gerar uma dinâmica de competição pelo voto que vai se acentuar, inclusive, nas pequenas e médias cidades, tá? Eu acho que é importante, para finalizar, caminhando para o final, que a gente veja que as eleições municipais vão trazer também uma tendência, que é fruto da pandemia, de recuperação dos políticos profissionais. Em 2016, nós tivemos aquela corrida espacial para que os políticos vivessem fora da órbita, do ponto de vista de não serem políticos. Então, o Dória, o Calil lá em BH, né? No Rio de Janeiro venceu um político já profissional, que é o Crivella, mas, no geral, a gente percebeu a chegada de candidatos com esse discurso, inclusive é algo que merece mais aprofundamento, que é a chegada dos empresários, né? Então, em 2016, nós tivemos um aumento de empresários se candidatando, até porque também tínhamos a regra do autofinanciamento. Isso também impacta, né? Quem tem mais dinheiro, aí tem o case dessa regra era Meirelles, né? Meirelles entrou como candidato à presidência, se não me falha a memória, gastou 5 milhões, agora que eu não me recordo realmente, alguém pode fazer uma pesquisa aí no Google, mas tirou do bolso e entrou para a campanha, algo que Luciano Huck faria também em 2018, caso tivesse sido candidato. Então, é interessante perceber que eu tive acesso a pesquisas internas, que eu não posso divulgar para vocês, de municípios baianos, tem as pesquisas também publicizadas, né, que a gente tem acesso, e, no geral, a gente pode dizer que os políticos profissionais estão em alta, certo? Porque eles foram testados pela pandemia. Mesmo aqueles candidatos que vinham numa ladeira abaixo na avaliação do seu governo, a pandemia deu uma turbinada porque conseguiram minimamente responder a uma agenda emergencial, né, de enfrentar a Covid no seu município, e deu para perceber que há uma valorização maior desses políticos profissionais. Tem uma questão aí que eu acho importante dizer para vocês, que na ciência política a gente produz um racha, né? Uma coisa é analisar a política nacional, e a outra é analisar a política local. Porque se eu quiser, nesse momento, pegar Ricardo aqui e botar como candidato, e Amélia Rodrigues, e Deus o livre, aí eu for criminoso, e a gente montar um caixa 2, 3 e 4, e a gente derramar 5 milhões, eu não duvido que ele ganhe essa eleição, certo? Porque a gente sabe que a força do dinheiro, independente de ser outsider, de nunca ter sido candidato, né? E vejam que isso ocorre muito, inclusive, na política hereditária, quando você tem na política municipal o pai médico que passa para o filho médico ou filha, enfim, para a primeira-dama, depois a primeira-dama passa para o filho, aí vem o irmão, e aí daqui a pouco você olha 30 anos e a política de um município está ali nas mãos de uma família, tá? Então, é importante a gente dimensionar isso. Na política municipal, as coisas ocorrem num outro patamar, certo? Portanto, a gente passa a ter outras dimensões de análise, tá? Então, o que é que eu quero dizer, finalizando agora realmente a minha fala inicial? É fundamental, gente, que nós analisemos, nesse momento, que a pandemia provoca um abalo geral nas eleições, tá? Primeiro, porque nós estamos diante, como eu disse, de um esgarçamento, de um tensionamento institucional no país, que está em andamento, tá? Isso mexe no jogo, isso mexe no comportamento do eleitorado. Outra situação também que eu acho importante dizer a vocês é que o fenômeno do bolsonarismo é um fenômeno em que existe ali uma mobilização digital que é constante. Então, essa fatia do eleitorado mais bolsonarista, mais alinhado ao presidente Bolsonaro, entende que tudo vai ser lido pela lente, né, de quem está a favor e contra o presidente, tá? Então, isso interfere também. Eu entendo que a gente vai ter o crescimento do bolsonarismo, no geral, se a gente fizer aqui passar uma régua,
eu vejo que nas eleições municipais nós teremos um crescimento da força do presidente, porque ele vai eleger um vereador bolsonarista, ele vai eleger um prefeito em algum canto, tá? Então, de alguma maneira, a gente terá o presidente se fortalecendo, e por não ter um partido, vai ser uma espécie de caudilho, porque ele vai ter uma força muito localizada, né, nele, na figura pessoal. Então, esse é um aspecto. E o outro é que a pandemia, de fato, mexe com as eleições municipais em relação aos temas, porque a gente poderia estar debatendo turismo em alguns lugares, lazer, emprego, né, geração de emprego, distribuição de renda, melhoria da mobilidade, melhoria do transporte, mas a pandemia congela a pauta praticamente nesse desempenho relacionado à saúde e também à economia, né, as medidas de mitigação da crise econômica. Então, enfim, eu quis aqui fazer esse nexo inicial e, sobretudo, colocando que a gente vai ter uma eleição municipal atípica porque a gente vai fazer uma eleição na pandemia. Essa é uma questão que está já consolidada, a gente vai atravessar a pandemia e um olhar especial que eu digo a vocês deve ser para as 96 cidades que têm segundo turno. E, no caso da Bahia, as 20 cidades que têm maior população, que tem maior população, né? E eu posso até daqui a pouco aqui abrir, eu vou tentar pegar um mapeamento das eleições de 2016 e lanço aí no chat para vocês darem uma olhada de como ficou o mapa eleitoral da Bahia na eleição municipal passada. É isso. Opa. Muito obrigado, Andrezão, como sempre, fantástica a análise de André, principalmente fazendo essa correlação entre o que aconteceu em 2018, na quebra da estabilidade entre a polarização PT e PSDB, uma coisa que ninguém imaginava que isso ia acontecer, André. Ninguém imaginava que isso aconteceria. A gente não prestou atenção no que estava acontecendo em países pequenos como a Polônia, como a Hungria, como a Malásia, aqui mesmo, pertinho. Ninguém acreditava, por exemplo, que Donald Trump ganhasse a eleição nos Estados Unidos. E a gente não prestou atenção no que estava acontecendo na Itália. E, de alguma forma, a gente concentrou a ideia a gente concentrou nosso foco num modelo tradicional de eleição e esqueceu do crescimento da virtualidade, das redes sociais enquanto instrumentos de informação, seja lá de que jeito for, de construção de um ideário político. É interessante. E, a partir de sua fala, eu fui percebendo, fui lembrando de algumas coisas que aconteceram na eleição. Gente, pra vocês terem ideia, na eleição de 2018, tinha uma senhora na minha frente que ela falava com toda certeza que Andrade era homossexual. Ela sabia com certeza. E quando eu perguntei a ela onde foi que a senhora viu isso, ela me mostrou o celular dela e tinha matérias inteiras que depois você olhava e dizia que era do Globo, dizia que era da Folha de São Paulo, dizia que era de outras coisas. Então, é interessante como o fenômeno das notícias falsas, que a gente usou um terminho bonitinho agora, né, que é fake news. Gente, fake news é mentira. É mentira veiculada como se fosse verdade. Mentira veiculada por pseudos profissionais da imprensa, por pseudos jornalistas, até por jornalistas mesmo, sem caráter, que, de alguma forma, ajudaram a dar essa entortada, que a gente chama, né? Esse cavalo de pau nas eleições. Todo mundo a gente achava que o PSDB sairia o grande vencedor do embate em função do impeachment da presidente Dilma. E, pelo contrário, o PSDB conseguiu diminuir, conseguiu reduzir. André chama a atenção muito bem que a eleição de 2016 e 2018 foi a eleição do antipolítica, do antipolítico profissional. E é interessante como a gente acaba tendo acesso, né, Andrezão, a essas pesquisas qualitativas internas,
Alice, eu não sei te dizer. Foi impeachment. Agora foi um golpe com todo travestido de legalidade. Porque não existia no Código Penal, como não existe ainda, o crime de responsabilidade fiscal. Não existe, isso não está tipificado na lei de impeachment esse crime de responsabilidade fiscal. Com um cavalo de pau jurídico, um cavalo de pau político, na verdade, o impeachment é um processo político que tem roupagem jurídica. E aí a gente... O que se fez ali foi testar a força política da presidente e ela não tinha força política. Sabe, o processo de impeachment, por exemplo, o Lula teve vários pedidos de impeachment, Fernando Henrique teve vários pedidos de impeachment, Bolsonaro agora tem vários pedidos de impeachment. Geralmente, durante Nossa, a palavra fugiu. Mas, geralmente, durante um mandato, o presidente sofre vários pedidos de impeachment. A sua força política é que vai, de alguma forma, determinar se esses pedidos serão aceitos ou não, serão levados adiante ou não. E o que nós tivemos foi uma presidente muito fraca politicamente, muito fraca em termos de aliança. Andrezão falou do presidencialismo de coalizão. Gente, André é muito gente boa, porque ele falou de forma bem legal. Mas nós temos uma legislação toda parlamentarista num sistema presidencialista. A gente lembrar bem, né, Andrezão, lá em 1988, na Constituinte, toda ela foi preparada para ser parlamentarista, porque a gente já entendia ali que a população brasileira vota de modo parlamentarista. Ela vota de modo a que seja necessário no Congresso a construção de consensos, a construção de coalizões. Só que eu me lembro que o presidente Sarney é quem interfere para garantir o mandato dele de 5 anos, ele dá também um cavalo de pau e coloca o plebiscito. Consegue passar o plebiscito para decidir se vai ser presidencialismo ou parlamentarismo. E, infelizmente, a população brasileira não compreendeu o que era o parlamentarismo, votou no presidencialismo, muito embora vote sistematicamente de maneira parlamentarista. Menos nas eleições municipais. É verdade, André? Menos nas eleições municipais. E aí o que o André chama atenção, o que a gente vai chamar bem atenção aqui, é de que essas eleições elas vão ser as primeiras eleições sob as quais as regras de funcionamento da democracia estão sob ataque. Nós tivemos o ataque nas campanhas em 2018, mas agora nós temos institucionalmente, na figura da presidência da República, um escritório que ataca instituições, que, de alguma forma, tenta solapar as instituições políticas e as instituições judiciárias. Não somente as instituições políticas, mas também todas as instituições judiciárias, baseadas em órgãos colegiados. É interessante isso. A crítica vai sempre na direção daquelas decisões que são instituídas a partir de órgãos colegiados, ou sempre a partir de grupos, de quando não cabem mais recurso. Veja que a crítica é sempre ao STF, ao STJ, ao Tribunal Superior Eleitoral, ao TSE, que são órgãos colegiados, enquanto que as decisões monocráticas são sempre vistas como decisões sábias e assim por diante. O que nos revela um caráter, para nós que estudamos para além da aparência, mas também na narrativa que se tenta construir, de que o problema está na construção dos consensos e dos dissensos característicos da democracia. Se tenta construir aqui um discurso de que a decisão monocrática ela é superior, porque ela não é ideológica, é do chefe, do Dutti, que está acima do bem e do mal. Enquanto que nós sabemos, pela nossa experiência democrática, é que a chave da democracia é justamente as decisões colegiadas. São justamente essas decisões que garantem a costura do consenso dentro do dissenso, levando em conta várias visões. E me parece que aqui há a construção de um discurso da autocracia. Me parece, sinceramente, que nós temos aqui já
tentando emprenhar as eleições municipais com o discurso da autocracia, com o discurso de que os órgãos colegiados, as instituições colegiadas, como as instituições parlamentares, são aquelas que estão, de alguma forma, eivadas pela corrupção inerente ao processo democrático. É o que a gente não está enxergando. Todo esse discurso coloca o processo democrático como inerentemente corrupto. E é muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É graças à democracia liberal, pô, eu falar de graças ao liberal é difícil, né, Andrezão? Mas graças à democracia liberal que hoje nós temos total transparência dos atos do governo. E é bom a gente lembrar que das primeiras medidas que esse governo federal tentou fazer foi tornar sigilosos os atos do governo. Gente, isso não existe numa democracia. Não existe. Não aguenta brincar, não desça para o play, não é assim? E simplesmente a gente está numa situação em que é preciso levar em consideração. E a grande questão é como isso vai interferir. E aí, pegando bem a fala de André, a gente não tem a menor noção da força da presidência da República nas eleições municipais. O André fala, a gente sabe que algum capital político ele vai angariar. Mas é a primeira eleição que a gente não tem a menor noção de para onde vai o presidente. Porque ele não tem partido, gente. Isso é de uma excrescência em termos da estrutura democrática. Do presidente da República não possui partido. O presidente da República, ao se recusar a ter partido, ele, eleito pelas instituições democráticas, está dizendo que a principal instituição democrática, que é o partido, não lhe serve. E como isso vai rebater nas eleições municipais, a gente não tem a menor noção, justamente por isso. Porque o discurso nas eleições municipais, como o André bem colocou, ele está engessado em dois temas, praticamente. Saúde e economia. E que nós vamos ter dois campos aqui, eu não sei se o André concorda comigo, os dois campos estão bem delimitados. Um campo que entende que saúde e economia eles são antagônicos entre si, e um campo que tenta construir o discurso de que sem saúde não há economia. Sem as pessoas não há economia. Um discurso que tenta construir aqui a ideia de que a economia é que vai sustentar a saúde, por isso é preciso ver outras formas de enfrentamento da pandemia, mesmo que sem qualquer lastro científico, muito porque até então a reeleição do presidente da República era muito pautada pelas condições econômicas em que o país se encontra no momento da eleição dele, no momento das eleições. E nós vamos ter, por outro lado, o discurso de que, baseado nas questões científicas, é preciso cuidar das pessoas para que se possa, logo após, sanar a economia. E aí a gente não sabe muito bem, é interessante, a gente não tem muito bem noção de como o eleitorado se comportará, porque voto se muda até da noite para o dia, Andrezão. A gente estava discutindo outro dia isso. Cabeça de eleitor muda da noite para o dia, depende de um fato, depende de muita coisa, depende do clima da eleição. Até agora a eleição não tomou um clima de disputa, de corrida, ainda não se tem esse clima de eleição. Mas nós temos também uma questão fundamental aqui. Nós vamos julgar agora a força dos prefeitos eleitos. Me parece que nós temos uma grande proporção de prefeitos que estão saindo do segundo mandato. Não é isso, André? E de que nós vamos ver se aqueles que se coadunaram com o discurso da presidência da República, ou aqueles que enfrentaram o discurso da presidência da República, qual dos dois vai conseguir dividendos políticos nesse sentido. A gente tem aqui uma questão interessante também,
é uma questão que nós vamos ver, que é o fato de que a multa para você não ir votar é muito baixa no Brasil. Era de quanto? Você lembra? Acho que são R$3, né, gente? Você lembra, André? Oi, Ricardo, é isso. 3 e pouco, não passa de R$5. De uma nota de 5. Não passa da nota de R$5. E aí a classe média, que também de alguma forma é grande formadora de opinião, a gente vai saber se a classe média vai sair para votar ou não. Não só a classe média, se as pessoas, no geral, vão sair para votar. Vão se arriscar a pegar fila. Vão se arriscar a ficar dentro de zonas eleitorais que geralmente são de grande acúmulo de pessoas. E, gente, você pode dizer, mas vai para o show. Para o show a gente vai, para ir votar são outros 500. Velho. A gente já vai de cara feia. Porque a gente viu que durante todo o processo de 2016 a 2018 e até agora 2019, 2020, há um discurso de deslegitimação das instâncias democráticas, das instituições democráticas. E acredite, gente, a eleição é uma instituição democrática. É uma instituição democrática. E aí, a gente deve abrir para a galera. Tem muita gente botando série de mensagens, o que significa que tem muita gente querendo participar. Eu só peguei alguns pontos da fala de André para a gente pensar nisso aqui, de também é o momento de que você começa a discutir sobre a questão do modelo de estado de bem-estar social no Brasil. Há uma discussão de base aí que está acontecendo na questão da economia, que é justamente uma crise do Estado liberal acompanhada por uma crise do antigo modelo de bem-estar social. Há toda uma discussão sobre renda básica, que não emplaca, a gente sabe que fica ali na incompetência da presidência de levar qualquer projeto adiante, a não ser que seja capitaneado pelo presidente do Congresso, pelo presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia. E aí a gente tem que ter uma série de questões aí que vem não só agora da estagnação econômica, mas da recessão econômica. A gente teve um dado que saiu ontem ou foi hoje, Andrezão, que nós estamos numa recessão de 9,7% da economia. Gente, é a pior crise econômica da história do país. Nunca houve, desde que se mede o PIB, desde que se mede a riqueza do país, nunca houve no Brasil uma crise econômica desse tamanho. E é como o André disse, que está sendo minimizada pelos efeitos do auxílio emergencial, que será cortado pela metade e depois vai deixar de existir em 2021. Nós temos uma questão também aqui, que a gente vai ter que lidar, que é agora a desconfiança, que nós tivemos em 2018 uma eleição em que a revolução dos meios de comunicação, ela nos pegou de surpresa, mas agora não nos pega mais. Nós vamos agora ver uma eleição em que a indústria de fake news, ela foi desnudada. E tem os olhos de algumas instituições sobre ela. Como é que o TSE vai lidar com isso? É que vai ser interessante. A gente não sabe muito bem. Porque cabeça de juiz, a gente sabe como é, né? É que nem bumbum de recém-nascido. A gente não sabe bem o que sai dali. E nós temos situações novas para ver aí. Por isso, e é muito interessante, né? Eu estava lembrando de uma frase de Paulo Fábio, Andrezão. Sociólogo, antropólogo, cientista político, é muito bom legista. Depois que aconteceu, eu digo a vocês o que foi que aconteceu. Gente, é isso. Uma série de coisas aqui para a gente pensar um pouquinho e vamos abrir para nossas questões. Dani, você consegue coordenar aí, que eu não sei fazer muito bem esse negócio, não. Viu? Sim, pode deixar. Agradecer aqui a vocês pelas explanações e como o Ricardo bem colocou aqui, o chat bombou, né, de questões. Eu também fui pegando aqui algumas, mas não consegui acompanhar de modo integral, então eu até peço que, se ficar alguma coisa, né, se de repente a gente passar, vocês vão lembrando aqui. Jefferson confirmou essa questão das redes sociais. Eu acho que a gente poderia, antes de eu trazer a pergunta de Camila, voltar um pouquinho para essa questão. Ele coloca aqui, as redes sociais ganharam protagonismo nas eleições para presidente, né, na última, e governadores. Esse protagonismo permanecerá nas eleições desse ano, em tempos de distanciamento?
Cláudio até falou um pouco disso, né, na colocação dele, mas se a gente pudesse voltar um pouco, inclusive porque muitos dos nossos alunos que estão aqui estão trabalhando já nas eleições, nos pleitos eleitorais, e atuam diretamente na produção de conteúdo nas mídias sociais. Dani, repete, por favor. Ele colocou aqui: as redes sociais ganharam protagonismo nas eleições para presidente e governador, né, na última eleição. Esse protagonismo permanecerá nas eleições desse ano em tempos de distanciamento social? Então, eu entendo que a gente está tendo, de fato, um aumento progressivo da força das redes sociais. Isso é inegável. Inclusive, tenho acompanhado cidades que com 20 mil eleitores, 30 mil eleitores, já apresentam toda uma maquinaria, né, de estrutura de campanha digital. E isso se acelerou drasticamente por conta da pandemia. De fato, mesmo nos pequenos municípios, a gente tem aí candidatos com planejamento, né, de campanha digital, com monitoramento de mídia. Mas, como eu tinha dito, o que eu acho importante da gente avaliar também é que a gente tem uma dificuldade gigante para fazer esse trabalho nas redes sociais. E aí vou dar um exemplo para vocês. A gente fracassou esse ano com as pesquisas eleitorais telefônicas nos municípios, sobretudo porque não há como gerar uma amostragem representativa de quem mora na zona rural, porque essas pessoas, poucas, quando têm acesso a um telefone celular, mas esse telefone está fora da área de cobertura, porque se a gente aqui generalizar, a gente vai ver que a maioria, né, a maior parte das zonas rurais da Bahia não tem cobertura de torre de celular. Então, isso gera um enviesamento da amostra. Isso é um grande problema. Sem falar que eu, que fiz doutorado, mestrado, graduação, entendeu? Que adoro política, não tenho saco para ficar no telefone, ainda mais quando é com robô, né? A URA, respondendo pesquisa eleitoral, né? Pensa aí o que é que a gente vai ter com pessoas humildes, trabalhadoras, mas que não tiveram escolarização, né? E terão que pensar se vão apoiar, né, o candidato, como é que vão avaliar o governo em ótimo, bom, regular, enfim. Então, eu entendo que essa é uma tendência, tá, crescente, e penso que vai ser, independente do porte do município, uma tendência segmentada. A grande questão é descobrir onde é possível, nos pequenos municípios, trabalhar com campanha digital segmentada para um público, este sim, que terá acesso estará no Instagram, Facebook. Eu tive acesso a um levantamento de um amigo marqueteiro, professor também, professor Yuri Almeida, do Lab Caos. E o levantamento que ele fez, pegando alguns dados do Facebook, é que os 20 maiores colégios eleitorais da Bahia têm mais da metade, pelo menos metade, melhor dizendo, da população nas redes sociais. Então, dá para trabalhar, mas, de fato, não dá para dizer que a gente vai ter uma campanha sendo vitoriosa na Bahia, em qualquer município, e somente através das redes sociais. Essa é uma questão importante da gente avaliar. Quem sabe, né? Não teremos aí um case para ser analisado. Eu ainda me morro. É isso que eu ia falar, seu microfone estava desabilitado. Eu queria registrar uma presença ilustre no Café Filosófico. Minha mãe está assistindo o café. Oi, tia. Tá, cara. Oi, tia, me conta como foi que Ricardo sumiu com 3 dias quando ele era pequeno, que ele contou uma vez. Tá bom, agora tá certo. Vocês vão se espalhar. Dou 0 em todo mundo, Tom, lembra que você ainda é meu aluno, viu? Tá bom. Repreendido, sei. Vamos lá, gente. Andrezão, tem uma coisa também, gente, que a gente focou, quando a gente foi pego de surpresa pelas redes sociais, a gente esqueceu do player mais importante de toda e qualquer eleição, a televisão. Não há como negar. Televisão ainda é um player importante. Televisão e rádio. Principalmente porque
quase que 35% ainda dos eleitores, 40%, não me engano, né, Andrezão, ainda estão na zona rural, ainda tem dificuldade de acesso à internet. A internet, para nós aqui dos centros urbanos, ela é uma realidade, mas nós temos muitas pessoas que têm dificuldade de acessar as aulas de onde estão. Não é verdade? Claro que o WhatsApp, com a sua velocidade de transmissão de informação, foi importante, mas na eleição de 2018, necessariamente, a gente foi pego de calça curta pela importância da Rede Record. A gente estava tão centrado na Globo, e a Globo muda seu perfil drasticamente de 2016 para cá. Ela muda o perfil, ela entra na questão de se tornar uma empresa mais confiável, porque ela quer captar recursos na economia, em redes, começa a ser autorizada que se capte recursos externamente para as redes de televisão, e aí ela precisa garantir uma certa credibilidade no produto que ela vende, que é a audiência. É bom a gente lembrar que uma rede de televisão, uma rede de comunicação, ela vende necessariamente a audiência, e eu consegui me passar aqui nesse negócio. Espera aí, gente. Agora acertei. E nós esquecemos da importância da Rede Record de comunicação, que tem um lastro econômico diferenciado da Globo. Independente aqui se a gente concorda ou não, mas o lastro econômico da Rede Record, ela é completamente diferente do lastro econômico da Rede Bandeirantes, da Rede Globo e assim por diante. O que significou, de alguma forma, um espaço de reforço ou de negação de determinadas informações que estavam presentes ali na rede de comunicação do celular, que é o WhatsApp, e o Facebook, e o Instagram e assim por diante. É interessante que a gente centra nas redes sociais, mas esquece que também você tem uma rede de rádios aqui, e Sarney garantiu isso, hein, Andrezão? De que a maior parte das redes de rádios do Brasil, elas estão presas na mão de políticos. E a legislação brasileira não proíbe que o político seja o dono da rede, ele só não pode ser o diretor executivo. Mas o dono da rede, ele pode ser tranquilamente. Sarney distribuiu para garantir o presidencialismo e a reeleição dele. E a reeleição não, mandato de 5 anos. Para aí. Porque a Constituição de 88, ela aplicava o parlamentarismo imediatamente. O presidente ia perder força de chefe de governo, seria somente chefe de Estado, e seria aplicado o parlamentarismo naquele momento. Sarney garante a força, porque ele também, a família dele acaba sendo beneficiada lá no Maranhão, e garante na mão de grandes políticos redes de rádios inteiras. Eu estava vendo outro dia o tamanho da rede Metrópole de comunicação. A gente não tem noção do tamanho da rede Metrópole, de como ela se estende por dentro da Bahia e fora da Bahia. Tudo isso na mão de Mário de Mello Kertz, que é bom a gente lembrar, é um quadro orgânico do PMDB. Ele pousa diante de política, eu não quero mais saber de política, eu não quero nada, mas ele é um quadro orgânico do PMDB. É interessantíssimo de como, por exemplo, nós temos o tamanho da Rede Bahia. O tamanho da Rede Bahia, o tamanho das várias redes que a gente tem aí, não somente na rede de televisão, mas outra que é difícil a gente mensurar, que é o tamanho das redes de rádio. E do alcance do rádio nas pessoas ali. É bom a gente lembrar que se todo celular tem um WhatsApp, todo celular também é um aparelho de rádio. É um aparelho de rádio, exato. E hoje é também um aparelho de TV. Com a TV digital. Exato. E é isso, nessa pergunta fica muito claro que, além das redes sociais, a gente ainda não mensura corretamente como se dá essa retroalimentação entre os outros modos, os outros meios de comunicação social, os outros meios de comunicação de massa, e essa profusão de notícias que aparecem nas redes sociais. Inclusive, e aí já pegando a deixa de vocês nessa resposta, já trazendo outras questões aqui do chat,
Inclusive porque estamos dimensionando aqui, como vocês bem recortaram, uma eleição, um cenário de eleições municipais, né? Então, essas redes, essas cadeias de rádio, de televisão, sobretudo rádio no interior, são extremamente importantes. E quem trabalha aqui no rádio, quem tem esse adentramento, exatamente carros de som nas cidades menores, né? Enfim. Então, de fato, a gente, né, às vezes mira muito as mídias sociais, que sem dúvida são relevantes, mas a gente também tem esses outros espaços que são fundamentais. Uma pergunta recorrente no chat, eu não sei se vocês, no momento aqui da explanação, conseguiram acompanhar, mas o pessoal perguntando muito sobre a força e influência do presidente nas eleições municipais, né, que vocês tocaram nesse ponto, no sentido de que ele está costurando também as alianças, né, enfim, toda essa teia, e isso ainda não tem, a gente não tem um cenário pronto e acabado, óbvio. Mas aí, se vocês quiserem comentar um pouco, e os alunos perguntando, vocês acham como é que vocês veem a reeleição para 2022, enfim. É um cenário muito ainda incerto, né, na medida em que, depois dessas eleições, agora é que a gente vai ter, de fato, eu acho que um espelho melhor e mais abrangente de como é que está a situação para 22. Mas aí deixo aqui também, e aí já aproveito, se no momento que vocês quiserem comentar um pouquinho como é que as coisas, esse contexto todo, ele se prepara para 2020 e 2022, Luiz Vitor trouxe uma dúvida no chat, perguntou o seguinte: parlamentarismo não é menos democrático que o presidencialismo? Então, se vocês pudessem também, de um modo mais rapidinho, objetivo, explicar um pouco, né, dessa diferença, porque aqui a gente tem alunos do primeiro semestre até o último, então, de repente, tem alunos que não entendem muito bem essa diferença. Oi, Ricardo. Tá, eu acho que eu vou responder em bloco, viu, Dani? Eu acho bacana, tá? A gente fazer isso, aí eu passo a palavra para Ricardo. Isso, melhor, porque aí a gente até otimiza Sim, mais, né, Cláudio, o tempo. Sim. Então, eu vejo que o impacto de Bolsonaro é incerto, do ponto de vista de que, como ele arregimentou um eleitorado que foi mobilizado o tempo inteiro, né? Quando ele critica o Golden Shower no Carnaval, quando ele critica as entidades estudantis, né? Quando ele faz uma fala contra os artistas. Então, a tática usada desde o início do governo foi mobilizar de maneira digital e criar uma clivagem em que ele queria fidelizar esse eleitorado dele entre 20% e 30%, porque sabe que numa eleição de segundo turno, você partindo de um piso, né, de 30%, é um caminho muito bem pavimentado para viabilizar um segundo turno, quando é uma eleição, de fato, plebiscitária, né, uma eleição dual, de uma certa forma, maniqueísta. Então, eu vejo que esse impacto tem agora um novo verniz, que é o auxílio emergencial. Deu uma melhorada na sua avaliação de governo, algo que não é decisivo, é algo mais circunstancial, tá? E penso que, se eu tivesse aqui que apontar um caminho, é que a gente olhe, principalmente, como eu disse, as 96 cidades que têm segundo turno, são as cidades maiores, né, as capitais, as cidades metropolitanas. Então, destas 96, é possível a gente medir como é que vai ficar a força dele. Mas qual é a questão? Bolsonaro não tem hoje uma tática, uma base sólida no Congresso e uma popularidade que diga que ele vai surfar, melhor dizendo, vai navegar no céu de brigadeiro. Acabou de sair, eu estou aqui com o link, vou jogar daqui a pouco no chat, a pesquisa do Poder Data, certo? Mostra o seguinte: 50% desaprova o governo Bolsonaro, 40% aprova. Então, de alguma forma, a entrada dele na eleição, a depender da cidade, pode significar derrota, né? Então, é algo que, por exemplo, em Salvador, ele não é decisivo. Eu ainda não tive acesso a nenhuma pesquisa pública de Feira de Santana para saber como é que ele está, como é que seria esse cenário, mas vejo que ele vai se resguardar o máximo possível. Ele só vai entrar, só vai botar o pé na campanha em que ele seja, de fato,
decisivo e que o cenário esteja já consolidado favorável a ele. Quanto a 2022, Dani já adiantou a resposta. A gente só pode pensar 2022 olhando para 2020. Então, todos os partidos só começarão a gerar uma tratativa do ponto de vista de estratégia para 2022 com o resultado embaixo nas mãos a partir de 15 de novembro, e onde tiver segundo turno, dia 29. Então, é com esse mapa eleitoral que os partidos olharão, né? O primeiro teste é a eleição para a Câmara dos Deputados e para o Senado, em janeiro de 2021, a eleição para a presidência das duas casas, e depois os partidos vão tratar o que é que vai acontecer. Vai ser eleito ou não em 2022? Deixa eu tentar ser bem racional aqui para não falar com o coração, que é o que eu quero em relação a Bolsonaro. O que é que eu vejo? É que quem derrota, eu até falei com o Ricardo, a gente trocou essa ideia ontem, não foi, Ricardo? Anteontem, por telefone, a gente passou um tempo conversando para matar a saudade da van, né, e da vida, e eu dizia para ele o seguinte, não existe derrota da extrema-direita sem mobilizar o polo da direita liberal, tá? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Se você tem um eleitorado que é extremamente liberal, que é de direita, ele vai ser a contenção e a perspectiva de reconstrução da preferência do voto precisa partir da direita, precisa partir do PSDB, do Democratas, do PSD, do PL, dos partidos que compõem o centro e a direita, tá? Então, essa é uma questão muito importante da gente avaliar, né? O MDB, então, é algo que a gente vai precisar entender quais são as estratégias que estão sendo pensadas. Querem saber o que é que eu acho? Todas essas reformas que Maia, Dória, Alcolumbre estão colocando aí como agenda é a pavimentação da direita liberal. Olha o que eu estou dizendo, olha que eu sou contra essas reformas como têm sido aprovadas, hein? Eu sou contra como a reforma da Previdência foi aprovada, acho que não deveria, a trabalhista nem se fala, certo? Mexendo em direitos, né, que são direitos de nós, trabalhadores e trabalhadoras, quem não tem capital vive do trabalho, então somos nós aqui, imagino eu que em grande maioria. Então, eu não coaduno com essas reformas, muito menos a administrativa, que chegou hoje ao Congresso. No entanto, é a direita liberal se movimentando para emparedar Bolsonaro em 2022, porque, de alguma maneira, quanto mais essa direita liberal, entre aspas, trabalha, vai esvaziando a narrativa de construção de uma nova conjuntura na relação com o mercado e com a classe média, tá? Então, isso tem impacto, principalmente pensando aqui que a classe média brasileira está, né, concentrada no sul, no sudeste e numa parte do centro-oeste. Então, é do jogo da política, tá? E para finalizar, para passar para Ricardo, parlamentarismo e presidencialismo. O parlamentarismo, a gente não vota em um líder, num chefe de Estado, a gente vota no partido, certo? E a partir da quantidade, da proporção de cadeiras conquistadas no parlamento pelos partidos, o partido maior tem direito a montar uma coalizão, né? Tem direito a montar um governo, e esses partidos vão ocupar o poder executivo. Então, eles não têm um chefe de Estado eleito. O chefe de Estado, que é o premier, que é o primeiro-ministro, depois assistam a duas séries da Netflix, né? A House of Cards, que infelizmente acabou, e a rainha, né? The Crown. Então, é possível entender muito bem essas questões aí, e o presidencialismo, esse presidente eleito, em geral, ele pode montar o governo como bem entender. Se, né, um presidente eleito resolver olhar para a gente aqui e quiser nomear, basta ter o nome e CPF, certo? Ter os dados, vai fazer uma checagem, né, indica-se que faça uma checagem prévia, e saindo no Diário Oficial, a gente tem que rumar para Brasília para entrar na sala, tomar posse e exercer o cargo. Então, é diferente, né? É diferente nesse aspecto. Olá, Andres, exatamente. House of Cards e The Crown
são fantásticas, porque exatamente lidam com os dois modelos, né? Ele faz uma distinção, você vai ver como funciona o presidencialismo, nós aqui imitamos o presidencialismo americano, com o Congresso bicameral e tudo, sem a noção de união que eles têm lá, a partir da noção de federação que temos aqui. Gente, isso da política é fantástico. E olha que eu não sou especialista da área. Mas, como o Andrezão falou, a gente teve uma formação interdisciplinar, multidisciplinar, que é fantástico nesse sentido. O curso de Ciências Sociais da UFBA é muito bom por isso. A gente tem uma boa formação em todas as 3 áreas das ciências sociais. É sociologia, antropologia e ciência política. E, nesse caso, quem perguntou sobre presidencialismo ou parlamentarismo? Perguntou se o parlamentarismo não seria menos democrático. Eu vou dar uma opinião embasada com o que eu tenho. Muito pelo contrário. Porque o parlamentarismo exige que aquele que vota entenda que está votando num programa partidário. Está votando num conjunto de ideias que aquele partido defende. E, infelizmente, desde Getúlio Vargas, a narrativa no Brasil é de que os partidos políticos são a excrescência. É muito pelo contrário. É justamente porque os partidos são fracos no Brasil que nós temos uma política personalista e dada as várias contribuições de corruptos aí. Eu estava vendo outro dia um candidato, um político falando na Rede Record, na Rádio Record, exatamente sobre como é que pode ele, com tantos votos, não mandar no partido. Ele queria mandar no PSB, Andrezão, porque ele tem voto. Encontrou um partido que se comporta como partido e diz, não, meu irmão, alto lá, aqui tem programa, aqui tem... As pessoas que votam sabem disso. É justamente porque estamos num presidencialismo em que os partidos são fracos em função do carisma presidencial, que é no que a gente vota, que nós temos essas siglas de aluguel, que não representam geralmente quase nada em termos de propostas de programas para o país. Se você perguntar o que é que o PP defende, eu vou citar nomes mesmo aqui. Olha a política que o PP defende, você não vai ter nada. Ele não é muito diferente do PSDB, não é muito diferente do PSL, não é muito diferente de nada. Você hoje tem partidos sendo montados no Brasil porque uma liderança não gostou de uma atitude de uma executiva nacional, o camarada sai, monta o partido dele, leva um monte de gente com ele, tem acesso ao fundo partidário. Gente, fundo partidário é fundamental para a democracia, é bom a gente lembrar. A questão é o modo como ele é fiscalizado e o modo como as doações são feitas no Brasil. Aqui a gente é calça de veludo ou bunda de fora. A gente ainda não aprendeu que política é feita também com a questão econômica. É preciso financiar nossos candidatos. Porque, senão, somente aqueles que têm poder econômico, como foi a última eleição, onde você proibiu, loucamente você proibiu a contribuição empresarial de campanha, os caras que tinham grana, como o Andrezão falou, provocaram uma distorção na eleição em que Henrique Meirelles tirou 5 milhões do bolso dele e digo, não, vou fazer minha campanha aqui. Ave Maria. Eu nem sei quanto é 5 milhões, como é que forma 5 milhões de um bolo de dinheiro assim, que eu nunca vi. Se passar em minha frente, eu não sei dizer quanto tem, porque eu só sei chegar até 100 conto por aí, 100 reais por ali assim, que é o que aparece na carteira de vez em quando. Mas veja, o parlamentarismo ele tem essa característica de que o governo ele precisa dar conta, porque se o governo entra em descrédito, ele é dissolvido. É fundamental, é interessante. A gente não participou, não teve essa experiência ainda, e a gente fica sem entender mais ou menos como é que funciona, por exemplo, de que quando a população dá um voto de desconfiança no parlamento, o parlamento todo é dissolvido. E mais, em alguns países, aqueles que se elegeram e receberam o voto de desconfiança ficam inelegíveis durante o próximo pleito. O partido é obrigado a renovar seus quadros sempre. E aí, chamando a atenção para a questão da força do presidente, nós também ainda não sabemos qual a força do player contrário, do jogador contrário a Bolsonaro.
quanto de força política Luiz Inácio Lula da Silva ainda tem. Porque a gente não sabe bem como é que isso vai acontecer. A gente não sabe bem qual a força política de Lula ainda. Nós temos um terceiro player que vem se colocando nas redes sociais, que é Ciro Gomes, que tem demonstrado uma força muito grande no YouTube e nas redes sociais. Que tem se colocado como uma terceira via de centro-esquerda e tem batido tanto no lado como no outro. A gente não sabe bem, não sabe. Isso a gente não sabe, Názio. Hoje, sim. Mas, em política, 3 meses é uma eternidade, quanto mais 2 anos. Isso vai depender muito de como a economia vai girar. Tem uma série de fatores aí que dependem muito do cálculo político, do cálculo eleitoral que vai ser feito, tem tudo isso. Como o Andrezão falou, há uma expectativa aqui de que essas reformas elas esvaziam o discurso bolsonarista, esvaziam completamente o discurso bolsonarista, elas sendo feitas a reboque como têm sido feitas, não deixa muito nada para ele discursar em 2022, principalmente a partir das velhas raposas da política ali, que hoje, como o Andrezão falou, é quem estão salvando a política. Está salvando a política, porque todos esses que foram eleitos a reboque da onda antipetista têm se mostrado completamente ineficientes na gestão de seus estados. Os grandes empresários, os grandes gestores, como o governador de Minas, o próprio governador de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, que agora está aí para ser preso, num processo, por mais que a gente não goste dele, a gente tem que pontuar isso, sabe? Completamente contrário ao modo como Witzel vê o mundo, não é nem a política só, como Witzel vê o mundo. Mas um governador ser destituído por uma decisão monocrática, com cheirinho de acordo, com todo o cheirinho de acordão ali, de tentativa de salvar Flávio Bolsonaro, é muito estranho para nós. É muito estranho isso acontecer. Sem o processo devido do impeachment feito pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ficou muito estranho, está muito estranho aquilo ali, e com o vice-governador do Rio de Janeiro tendo ido viajar para conversar com não sei quem, conversar com não sei quem em Brasília, complicado. A gente está há muito tempo nessa, Andrezão, para acreditar que é mera coincidência. Então é isso, gente. A gente precisa ver. Hoje a força do presidente, na região Nordeste, a gente estava vendo aqui, o André falou do Data Poder, indica que ele caiu com as viagens dele. E com o anúncio da redução do auxílio para 300 conto. Gente, eu vou utilizar aqui uma frase que está me batendo muito, e a gente não entendeu, às vezes a gente não entende. Gente, nosso país é muito, mas muito desigual. Muito desigual. Nós tínhamos até o início da pandemia pessoas vivendo, cerca de 100 milhões de pessoas no Brasil viviam com a renda per capita de R$ 413 por mês. O camarada vai e ganha a narrativa de que ele deu os 600 contos, que foi o que aconteceu, ele ganhou a narrativa. Se a gente botar na conta aqui, gente, são quase 50% a mais na renda da pessoa. E isso tem força. Isso tem força. Isso não é brincadeira, sabe? Eu vou utilizar uma expressão que a gente usa sempre, para quem está roendo beira de pinico. Então a gente precisa levar em conta essas coisas, porque aí, como o Andrezão colocou, só que esses R$600, eles são casuísticos. Tudo vai depender da gestão da economia, que me parece a equipe do governo. A equipe econômica do governo já debandou, já caiu fora, e parece não haver qualquer plano para o pós-pandemia. A não ser aqueles que estão sendo gestados pelo próprio Congresso Nacional, que não deixa muito espaço para o governo apresentar nada. E isso cheira realmente, Andrezão, de que a direita liberal tem se movimentado para emparedar a ultradireita. E esse é um tema interessantíssimo também, né, para a gente trazer e discutir aqui num próximo Café Filosófico. Falar um pouco, trazer um pouco esse panorama da economia e tentar, a partir de um aspecto específico, ir detalhando e destrinchando. E já surgiram Queridos...
Exatamente. Aproveitando aqui a presença. Queridos, eu quero agradecer imensamente. Estamos chegando aqui já em nosso horário limite. Então, claro, ainda, né, com muita discussão possível de ser feita, muitos diálogos, mas acho que a gente conseguiu aqui trazer um belo panorama. Tratamos aqui dos principais pontos levantados no chat. E eu queria deixar esses minutos agora finais para que vocês, tanto você, professor Cláudio, quanto o professor Ricardo, pudessem aqui, né, fazer a fala de vocês final, de despedida, e aí já se despedissem da nossa audiência da noite. Gente, passou rápido. Eu acabei de mandar aqui para Ricardo um gráfico da renda per capita, né, de Feira de Santana, e a renda per capita em 2010 de R$ 663. Então, quando a gente pensa que é receber R$ 600 na conta, né, através da Caixa Econômica, ligada ao governo, a gente entende o quanto isso altera as preferências do voto e, de alguma maneira, é algo legítimo na política, né? Políticas públicas fornecem, de maneira racional, a preferência do voto, a escolha do voto. Então, o que eu quero chamar a atenção com vocês, né, primeiro, quero agradecer esse bate-papo, esse literalmente um café filosófico, aberto, horizontal, de conversa. Eu me senti como se eu estivesse realmente num papo aqui. Eu estou olhando aqui o relógio, 8h28, mas fico à disposição e peço que vocês me sigam nas redes sociais para que eu já sigo o Dani, acho que Débora também, Andréa, Ricardo, e para a gente trocar. Hoje mesmo eu fiz uma análise da pesquisa eleitoral em Salvador, das eleições aqui, então a gente vai poder conversar mais de política, de economia, de sociologia nas redes, tá? E sem assim, falar das suas lives, né, professor Cláudio, que também são muito boas, gente. Participem, porque vale muito a pena. Eu provavelmente vou ser requisitado pelo Jornal à Tarde para participar de algumas lives, e pela Unilab a gente deve construir algumas mesas, principalmente pensando na representatividade negra, que é um debate importantíssimo de combate ao racismo e o que é que isso representa do ponto de vista da representação política. E isso tem me chamado muita atenção no recôncavo baiano. Tá? Imagino que na região metropolitana de Feira não seja tão diferente, né? O quanto esse debate tem assumido um protagonismo, algo desejável e necessário. Então, eu quero agradecer, tá, enormemente. A gente segue, se vocês precisarem de dica de leitura, Dani já faz isso com brilhantismo. Eu sempre sigo as indicações, mas de um artigo, de algo a ser lido, de alguma coisa que ajude na formação, alguma dúvida sobre pesquisa, sobre dados. A dica que eu tenho para deixar para vocês é uma plataforma que eu tenho utilizado, que é muito tátil, inteligente, tá? Que se chama datapedia.info. Foi o print que eu acabei de mandar no WhatsApp para Ricardo, datapedia.info. Lá tem uma parte paga, que é de mapeamento eleitoral, que é interessante para quem não quiser manejar Excel, quem quiser ter um ambiente mais amigável, mas o bacana do Datapedia é que uma galera lá de São Paulo que resolveu agregar os dados de todos os municípios do Brasil, certo? Então, para quem está assessorando campanha, para quem quer até utilizar dados para escrever um artigo, para escrever o TCC, para entender melhor a dinâmica socioeconômica de qualquer município do Brasil, fica essa dica, é super tranquilo. Vocês têm que entrar no site, lá vocês vão vão clicar na aba para cidadãos, que é a parte gratuita, e vai clicar lá na cidade, vai escrever qual a cidade que vocês querem olhar, e eu sempre acesso para consultoria, para escrever artigos para jornal, também para fins acadêmicos, e o bem bacana é que eles já organizam os gráficos, né? Então, a gente não vai perder tempo para ficar montando gráfico no Excel, em outra plataforma, ou no Word. Então, ele já consegue apresentar o gráfico com os dados de maneira objetiva, tá? Então,
Essa é uma dica para quem vai participar aí de programa de governo, quem vai disputar as eleições. Bem, como cientista político, é o meu dever dizer que a gente tem que defender a democracia. Ainda não temos outro regime plural, que aceita divergências, que não tem, como diz Bobbio, né, que não tem derramamento de sangue, a gente pode trocar, pode vencer o adversário sem matá-lo. Então, a defesa da democracia é uma questão importantíssima e que deve seguir aí como algo normativo, para que vocês possam, de fato, também cumprir aí um papel de filosofia de defesa da democracia. E a notícia boa que eu tenho a dar para vocês, e aí seguindo pelas minhas redes sociais, vocês terão acesso, a qualquer momento, acho que até o final do mês, vai sair um trabalho enorme, um livro que eu organizei com mais 3 pessoas, professor Humberto Dantas, Jaime Barreiros, da UFBA, e Frederico Alvim, lá de Brasília, que é o Dicionário das Eleições. A gente juntou o direito eleitoral com a sociologia, com a comunicação, com a ciência política, e a gente resolveu, na pandemia, é um livro escrito na quarentena, tudo novo, tá? E a gente vai sair pela editora Juruá, e eu divulgarei para a Dani, para o pessoal do curso, e tenho certeza que se a gente pudesse se aglomerar, né, eu faria questão de desembarcar em feira para a gente ter uma tarde e uma noite agradável. É isso, gente. Grande abraço. Me adicionem lá que a gente vai mantendo contato. Bom, Dani, eu só quero dizer uma coisa para meus alunos. Leiam Rebanho de Miseráveis. Leiam. Olha, vou fazer aqui. É só papel e letra. Não morde, não dói. Leiam. Tá bom? Samanta, leiam. Mas eu vejo uma coisa que eu faço em sala de aula. Não vai doer, viu? Não dói, não. Só vai lhe beneficiar. Leia tudo. Não precisa ler só o que a gente indica, não. Leia tudo. Quer ser de direita? Leia os caras de direita bons. Quer ser de esquerda? Leia os caras de esquerda bons. Quer ser de centro? Leia os caras do centro bons. Cara, eu adoro os livros. Esse também não vou lhe emprestar. Então, veja. Tem um bocado de livro de graça na internet, graças a Deus. Fala aí do Library Genesis, se alguém puder. É o que tem de mais atual, né? Para todo mundo ler de graça aí. Exatamente. Pode baixar os livros e ter acesso. Hackeia o Scribd também. Faz tudo. Dá um jeito, minha gente. Dá um jeito. A gente tem que ler. Tá bom? Muito obrigado, Dani, novamente pelo convite. Deb, um beijo para todos. Até mais, gente, que vocês têm aula agora. Isso. Queridos, eu também, em nome do Colegiado de Jornalismo e Publicidade e Propaganda, quero agradecê-los, agradecer aqui a presença de todos e todas, e em especial do professor Ricardo Aragão e do professor Cláudio André, por esse momento aqui de tanto aprendizado, né? Foi, assim, muito bacana, como vocês mesmos colocaram, passou que a gente nem viu, de repente, quando eu olhei aqui, meu Deus, 8h20 já, e aí, de repente, passou. Mas eu coloquei aqui no comentário, tinha até uns agitadores aqui nos comentários falando, aumenta mais, vamos invadir na segunda aula, fazer... Não pode, segunda aula tem a aula, segundo horário tem aula. Mas já coloquei aqui no chat o seguinte, depois que nós tivermos as eleições, de repente a gente pode pensar um momento no mês de dezembro para trazer um panorama a partir dos candidatos eleitos, né? Seria maravilhoso. Então, contar aqui novamente com a participação de vocês e fazer esse panorama, porque a gente já vai ter um mapa, de fato, né, mais constituído, inclusive até para traçar os panoramas possíveis aí para 2022. Então, fica aqui já a dica lançada, eu acho que vai ser muito proveitoso e produtivo. Então, agradecer, mais um sucesso de Café Filosófico, sigam professor Ricardo Aragão, professor Cláudio André lá no Instagram, e complementando aqui o que o professor Cláudio falou, né, com relação também às discussões sobre o racismo, assistam a 13ª emenda no Netflix, por favor, extremamente necessário, um documentário, assim, muito necessário, tá certo? Então, quero agradecer imensamente, desejar boas aulas, professor Cláudio, professor Ricardo, obrigado, muito obrigada, tchau, tchau, abraços.